Glórias a Deus. Quantos podem louvar o nome do Senhor nesta noite? Glórias a Deus. Queridos, para a glória do Senhor Jesus, nós chegamos no capítulo de número 11, né? Nós estamos dentro dessa jornada, dentro desse tão glorioso livro, que é o Evangelho segundo escrito por Mateus. Hoje já estamos praticamente já com quase 5 meses dentro desse livro. Olha como que passa. Meu Deus do céu, passa muito rápido o tempo. E nós estamos no capítulo de número 11. Não chegamos na metade dele ainda. Não chegamos na metade, mas daqui para frente começa a avançar um pouco mais os capítulos, né, por conta das histórias e os parábolas. Se permitir, Deus permitir, não muito depois desses meses, nós vamos acabar. Glória a Deus. Queridos, só para nós darmos uma ambientada onde que nós estamos dentro desse livro, eu gosto de fazer isso em todos os cultos, para nós não esquecermos daquilo que nós já aprendemos, né? O Evangelho de Mateus, ele foi escrito diretamente para os judeus, foi escrito para mostrar para os judeus que Jesus é Rei, que Jesus é o Messias. E Mateus gasta os 4 primeiros capítulos falando sobre o nascimento, falando sobre a preparação, falando sobre a aceitação, falando sobre a descida do Espírito sobre o Messias, sobre o Espírito do Espírito Santo sobre Cristo Jesus. Quando Jesus ele sai então revestido do Espírito, ele vai para o deserto e passa o período dentro do deserto, e lá ele é tentado. E dentro dessa tentação no deserto nós aprendemos valiosíssimas lições de como nós devemos de entender, como devemos de nos portar dentro desse mundo, o que devemos de rejeitar e a quem verdadeiramente nós devemos de prestar culto. E quando Jesus ele sai do deserto, a Bíblia nos informa que ele sobe ao monte, capítulo de número 5, e lá ele começa a pregar as bem-aventuranças e o maior sermão escrito ou pregado até a atualidade, que foi o próprio Cristo ensinando por palavras o que é a lei, como que deve de ser interpretada a lei, como que eu devo de me portar com o meu irmão, como eu devo de me portar com o meu inimigo, como eu devo de me portar com a sociedade, como que eu devo de me portar como luz, como sal dessa terra. Então Jesus dá valiosíssimas lições, interpretando a lei, mostrando para os judeus que ele literalmente era o mestre por excelência, e além de conhecer a lei, ele sabia aplicar a lei. E por isso que todos que o ouviam se admiravam dos seus ensinos, porque ele não ensinava como os fariseus hipócritas, mas ensinava com autoridade, e essa autoridade dada diretamente do Pai. Quando Jesus então encerra o seu sermão, a Bíblia nos informa que ele desce, e quando ele desce, a partir daquela descida dele, ele começa a pregar. E qual era a mensagem de Jesus para a humanidade? Começa a pregar sobre o arrependimento e a chegada do reino de Deus. E não somente a pregar, agora ele começa a fazer sinais para mostrar que, além de a lei apontar para ele e ele saber interpretar e aplicar a lei, agora ele começa a mostrar que os profetas apontavam para ele, e além de ele entender quem eram os profetas, ele começa a cumprir com obras o seu chamado. Então nós vimos Jesus curando, nós vimos Jesus libertando endemoniado, nós vimos Jesus aplicando a soberania de Deus no meio da humanidade. E quando então nós chegamos no capítulo de número 10, nós empacamos aqui 3 cultos dentro desse capítulo, de tantas preciosidades que tinha dentro desse capítulo. Eu e meus filhos fizemos uma soma rápida e 98% do capítulo 10 é dito por Jesus, apenas 2% é narrado por Mateus. As palavras de Jesus dentro do capítulo de número 10, elas são tão enfatizadas e tão preciosas, que eu coloquei um vídeo aqui para nós ouvirmos as orientações, para termos uma melhor compreensão e se colocar no lugar dos discípulos. Porque no capítulo 10, necessariamente ou exclusivamente,
o que Jesus disse foi direcionado aos 12 discípulos. Contudo, também nós aprendemos e aplicamos até os dias de hoje que aquela passagem do capítulo 10 serve como como fala? Ai, me fugiu o nome. Não sentido. Nossa, gente, fugiu o nome. Como se fosse como base. Serve como base para os crentes da atualidade. Porque o que acontece? Se nós lermos o capítulo de número 11 e esperarmos que aquele capítulo 11 não serve para nós devemos de entender que quando Jesus sobe para o céu, é assunto a céu, lá em Atos dos Apóstolos, os discípulos não precisavam ter saído a ensinar o que eles tinham aprendido. Então o que os apóstolos saíram a ensinar é exatamente isso que Jesus ensinou no capítulo de número 11. E dentro do capítulo de número 11 nós aprendemos que devemos de estar em oração e jejum para estarmos de ligado ao trono da graça, para podermos colocarmos as nossas mãos santas sobre os enfermos e os enfermos serem curados, para levantarmos as nossas mãos santas para abençoar, para expelir demônios. Contudo, nós aprendemos também que dom não é sinal de santidade, mas o que é o sinal da santidade de verdade é os frutos, e os frutos vêm muitas das vezes pelas perseguições. Jesus, ele disse muito bem claro: eu envio vocês como ovelha no meio de lobos. E nós fizemos aqui até tivemos aqui uma ideia do risco que Jesus nos colocou, porque eu perguntei, pastor Arley, você já viu uma ovelha matar um lobo? Você já viu uma ovelha devorar um lobo? Segundo a cadeia alimentar, é o lobo que sempre vai devorar a ovelha. E Jesus deixou muito bem claro: eu estou colocando vocês no meio dos lobos. O que Jesus estava dizendo então para nós? Vigie, tome cuidado, porque o mundo que vocês estão andando não querem o seu bem, eles querem te devorar, eles querem te matar. O inimigo, ele veio, ele é astuto, sorrateiro, ele vem para pegar a presa. A armadilha é lugar preparado para pegar a presa. Então Jesus está nos alertando que ele nos colocou no meio dos lobos e que nós devemos de estar confiantes naquele que nos enviou. E Jesus nos ensina que quando você for falar aquilo que você aprendeu, você lembrará e falará. Contudo, não é porque você é forte ou porque você pode matar um lobo, mas é porque o meu Pai te ensinará e te conduzirá naquilo que você deve fazer. Jesus então dá essas instruções para os 12, e depois que Jesus falou mais um monte de coisa ali no capítulo de número 11, nós chegamos no 42, 10 e 42, que está escrito assim, qualquer que tiver dado só que seja um copo d'água fria a um desses pequeninos, em meu nome, em nome de discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Dentro do capítulo 10, além de Jesus dar a instrução para os 12, ele também dá instrução para aqueles que abençoam a obra do Senhor, aqueles que alcançam onde nós não alcançamos. Às vezes eu não consigo chegar na empresa que você trabalha, mas você é a pessoa que está chegando lá em meu lugar, e essa atitude tua é para trazer glória para o reino de Deus. E a igreja, quando não consegue chegar em algum lugar, ela abençoa aquele que está indo, e quando isso acontece, a bênção, paz e provisão da parte de Deus para aqueles que abençoam, aqueles que estão trabalhando na obra do Senhor. E Paulo fala que o nosso trabalho não é vão no Senhor, porque o galardão é de tudo o que fizermos. Se eu der um copo de água fria para aquele que está trabalhando para o reino, Jesus nos garantiu: receberá galardão, receberá recompensa. E depois então que Jesus deu todas essas instruções, nós chegamos no capítulo de número 11.
Olha só o que diz o capítulo de número 11. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instrução aos 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar na cidade deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhe: És tu aquele que há de vir, ou esperaremos outro? João aqui, ele tinha sido preso. Mateus não narra o motivo da prisão de João. Quem vai falar o que aconteceu é Lucas e Marcos. Eles vão falar. João, por ser um profeta casca-grossa, né, que nós já aprendemos João não é aquele profeta igual o profeta da atualidade, né, que fala assim, bênção, somente bênção para a tua vida. Mas João é aquele profeta que rasga o verbo, suas raças de vida. Quem ensinou vocês a fugir do juízo vindouro? Arrependei-vos. João Batista, ou João o Batista, como está no texto, tá? Que isso é muito importante. Eu acho que eu já falei isso, mas vale a pena reforçar. João Batista, Batista não é o sobrenome dele, tá bom? Batista é o que ele fazia. Ele fazia o que? Batizava. Então é João que batiza. Então ficou João Batista, uma referência a ele, tá bom? Como Maria Magdália ou Maria Madalena. Magdália ou Madalena não é o sobrenome dela. Magdália é a cidade. Maria de Magdália, que é da cidade de Magdália, tá bom? Então esse João aqui, ele tinha sido preso porque ele só teve a coragem de apontar o dedo para a cara de Herodes e falar assim: o teu casamento é uma farsa, é uma desonra. Ele chegou só, apontou o dedo na cara dos maioral do lugar ali e escarneceu ele lá. Então Herodias ficou pé da vida e mandou prender João. E João foi preso então nesse momento que João está preso, o texto de Mateus nos informa que ele ouviu falar dos milagres de Jesus. Aí ele pega 2 discípulos e manda até Jesus. E quando eles chegam em Jesus começa a falar o seguinte: fala para João que o cego vem, os surdos ouvem, os coxos andam. E o versículo de número 6 é o que me coloca uma pulga na orelha. Olha lá o que está escrito no capítulo de número 6. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Será que João estava se escandalizando dos feitos de Jesus? Aqui fica uma pergunta interessante. Porque escandalizar é ficar surpreso com aquilo que está acontecendo. E se João sabia quem era Cristo. Não se esqueça que João estava no dia, e foi ele mesmo o que batizou o próprio Jesus. E ele viu a pomba com o símbolo do Espírito Santo repousando sobre Cristo. E não só vendo, ele também ouviu a voz que disse lá do alto: esse é meu filho amado, a quem eu me comprazo. Então João, ele tinha já garantia de quem era Cristo. Ele já tinha garantia de quem era e de que o Cristo iria fazer. Aí de repente João manda uma pergunta, porque a pergunta que João fez, ela é meio dúbia. Olha só o verso de número 2. Então João ouviu no cárcere falar dos feitos de Cristo e enviou 2 dos seus discípulos. E olha a pergunta: e disse-lhes: és tu o que há de vir, ou devemos esperar por outro? Espera lá, se João já sabia quem era Cristo, por que ele faz uma pergunta dessa? Não é de se pensar, porque se ele já tinha certeza que era Cristo, ele nem iria levar nem mandar nenhum dos discípulos lá para perguntar. Ele já tinha convicção, ele já ia falar diretamente com os discípulos: não, esse daí é o Messias. Eu sei, eu vi, eu compreendo que ele é. Eu estava lá, eu batizei, eu vi
não tinha certeza se Jesus era o Messias, porque Jesus manda um recado, fala para João, para ele firmar no coração dele que eu sou o Messias, e que os sinais que eu estou fazendo é sinais de cumprimento de palavra, e fala para ele que quem se escandalizar dos meus feitos não é digno de mim. Irmãos, se João Batista, que viu o que viu, potencialmente, segundo o que eu estou entendendo aqui, teve um resquício de dúvida, imagine muito de nós, que nunca viu, que acha que conhece, que acha que é forte. Porque tem crente, irmãos, que só ouviu falar de Jesus, tem crente que já viveu milagre, mas se afastar só um pouquinho, já se escandaliza pelo milagre alheio. Você conhece pessoas que ficam infelizes por quando outra pessoa recebe uma bênção? Você conhece pessoas que se incomodam porque a outra pessoa recebeu um milagre? E quando fala que o milagre vem da parte de Cristo, existem pessoas que ficam inquietas, mesmo ela já tendo visto milagres e sabendo que Jesus pode fazer. Irmãos, não está muito longe disso de nós não. Se você olhar um pouquinho para o lado, você percebe que tem isso. Só que Jesus está deixando uma lição para mim e para você: não se escandalize dos milagres, independente de qual seja. Se o milagre é proporcionado por Cristo, se alegre. Mas pastor, como eu vou saber se é de Cristo ou não? Na dúvida, se alegre do mesmo jeito, para que você não venha cair nesse engano aqui de se escandalizar. Porque se escandalizar pelo erro é uma coisa, a Bíblia fala, é lícito que venha o escândalo, mas ai daquele por quem vier o escândalo. Agora, se escandalizar por causa de feitos do próprio Cristo, aí é perigoso. Irmãos, tem muitas pessoas entre nós que têm vergonha de Cristo, que falam que servem a Jesus, mas se envergonham dele, não contam o milagre que Jesus fez na vida dela. E tem outros que usurpam desse milagre. Temos duas balanças desprovidas aí. Tem uns que não contam, tem outros que usurpam do milagre, contam o milagre como se fosse algo salvífico para as outras pessoas, e esquecem de dar a glória para Cristo. Não são poucos que eu já vi fazendo isso, são muitos. Então nós temos que entender o seguinte: milagres não se explicam, tá? Milagres não se explicam, milagres se creem. Existem coisas que são palpáveis, mas existem milagres que não se explicam. Quer um milagre que não se explica? Fácil: nascimento virginal de Cristo. Esse daí você não se explica, não tem como explicar uma coisa dessa, é necessário fé. Outro milagre, a ressurreição, não se explica como que acontece, você tem fé, e pela fé você crê, e crendo é real, tá? Agora, existem coisas que acontecem que a gente vê que é obra que Deus manipula natureza, pessoas, para te entregar o benefício que você está necessitando. Mas tem milagres que não se explicam. Cura de um câncer muitas das vezes não se explica, uma cura divina muitas das vezes não se explica. Tem coisa que não se explica, tem coisas que tem que simplesmente agradecer e glorificar o Senhor. Então Jesus manda de volta esses dois discípulos para falar isso daí para João. Agora, se eles foram até João, é uma incógnita, tá? Nós não sabemos se esses dois discípulos voltaram até João. Depois que Jesus dá essa orientação para eles, Jesus continua explicando uma coisa sobre João Batista, interessante. Olha só o verso número 7. E partindo eles, começou Jesus a dizer a multidões a respeito de João, que foste ver, a respeito de João, o que foste ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim. Que foste ver um homem ricamente vestido? Ou que traje ricamente? Os que tragem ricamente estão na casa dos reis.
Mas então que foste ver um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais que profeta, porque este é quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo, que entre os que de mulher tem nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino do céu é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora se fez violência ao reino do céu, e pela força se apoderam dele. Jesus faz algumas perguntas aqui para eles. O que vocês estão indo ver no deserto? Jesus fala que aquilo que vocês estão esperando, vocês não vão encontrar. Vocês não vão encontrar. Aí Jesus fala o seguinte: vocês foram ver o profeta? E eu vos digo que ele é muito mais do que um profeta. E semana passada eu fiz uma pergunta. Vocês lembram da pergunta que eu fiz? Quem não lembra, quem não estava, eu vou refazer ela de novo. Jesus falou o seguinte: nascido de mulher não houve maior do que João Batista. E a pergunta é: por quê? Se Isaías fez muito mais milagre do que João. João não fez nenhum milagre. João não fez nenhum feito. João não fez descer fogo do céu. João não fez milagre igual Eliseu, que até depois de morto ressuscitou uma pessoa que tocou, reviveu uma pessoa que tocou no seu esqueleto. João não profetizou mais do que Jeremias, e nem sofreu mais do que Isaías, e nem mais do que Ezequiel. Os profetas menores brigaram muito mais do que João Batista, porque João Batista ainda estava profetizando em um tempo de, teoricamente, de paz. Agora os profetas menores estavam recebendo a paz, sabe de quem? Dos babilônicos, dos caldeus, que estavam vindo para destruir tudo, e Deus estava falando que aquilo era consolo para Israel. Então João não sofreu mais do que os outros profetas, e nem fez mais milagre do que os outros profetas. Então por que Jesus falou que João, entre nascido de mulher, é maior do que todos? Colocando acima do próprio Moisés. Porque para a lei judaica, Moisés é o cara, o topo do topo ali. De sabedoria, o maior é o Salomão. E Jesus pega um com roupa de pele de camelo, comendo mel de tamareira, gafanhoto, que está falando: se arrependa, e Jesus coloca ele acima de todos esses. Qual é o motivo disso? De todo esse impasse que eu fiz aqui, parece que a resposta é gigantesca, né? Que é surpreendente. Oh, que resposta magnífica! Mas, irmãos, a resposta é simples. Simples, e acaba sendo até constrangedora de tão simples que ela é. E às vezes a gente não entende uma resposta simples. Sabe qual é a diferença de João Batista para todos os outros? É que João viu o Messias. Os outros falaram, mas João palpou. Os outros anunciaram, passaram por perseguição, passaram por tudo, falando sobre o Messias que há de vir. Mas João, foi ele que passou o canudo, como dizia o pastor Cristão, né? Passou o canudo do Antigo Testamento para o Novo Testamento. João foi o último profeta. Eu gosto dessa interpretação do pastor Cristão. Ele fala assim que você pegou, já viu aquelas corridas de passar bastão? De revezamento? Aquelas corridas de revezamento? Quem atravessa a faixa é quem recebe o flash da foto. E esse foi o caso de João Batista. Os outros falaram, mas quem viu foi o João Batista. Então por isso que João, entre todos os outros, foi o maior, porque quem recebeu a maior glória, quem recebeu a maior oportunidade e privilégio, não foi eles que, apesar de fazer um bom trabalho, não foi eles, mas foi esse que atravessou a faixa de chegada. Então João Batista, ele se tornou o maior.
Segundo Jesus, ele se tornou o maior de todo o Antigo Testamento. Só que Jesus fala o seguinte: no reino de Deus, o menor dentro do reino de Deus é maior do que João. Olha que doideira que Jesus faz aqui. João é o maior, entre nascido de mulher, não tem ninguém maior. Só que, até então, o reino não tinha sido estabilizado. Aí Jesus fala o quê? Que dentro do reino, o menor, que está lá embaixo, o menor é maior do que o João Batista, que é maior do que todos aqueles que nasceram de mulher. Sabe o que Jesus está falando? Está falando da igreja. Jesus está falando que a nova aliança, que aqueles que são chamados para fora do mundo corruptível para o reino de Deus, já se tornaram maior do que toda a história que já se passou. Só que o maior não é maior de glória, é maior de privilégio, porque eu e você não passamos nem metade do que eles passaram, porque antigamente era necessário a lei para poder chegar à salvação. Hoje nós não precisamos da lei, hoje nós precisamos da graça. Hoje nós precisamos de crer na suficiência da obra de Cristo Jesus para a salvação e redenção da nossa alma. Eu e você não precisamos mais sacrificar, eu e você não precisamos mais pagar voto, eu e você não precisamos mais fazer rituais, eu e você não precisamos fazer mais cerimônias, eu e você não precisamos mais carregar arca, não precisamos mais queimar incenso, eu e você não precisamos fazer mais nada disso, porque basta-se a fé. Basta-se crer. Se você crê esperando fazer algo para receber, não é fé, é obras. E a obra sem a fé é morta. Então Jesus está nos alertando e nos dando uma lição preciosa agora. Ei, meus irmãos, não fique preso a fetiches. Não fique preso a coisinhas, a copinho, a voto, não fica preso a campanha, não fica preso a essas coisas, porque essas coisas é muito chula comparado à bênção da graça sobre aqueles que creem em Cristo Jesus. Então Jesus está deixando muito bem claro aqui, que todo ritual passou, e aquele que está no reino de Deus é maior do que toda a cerimônia, porque nova criatura é. E para fazer isso, Jesus falou aqui no finalzinho, para entrar no reino de Deus é pela força, é por graça, mas é pela força, porque as portas do céu é tomada a força. Mas pela lá, não é pela graça? É, a graça é salvação, vem de graça. E o que é força? É se arrepender. Porque, irmão, coisa difícil é do ser humano se arrepender. Coisa difícil é do camarada bater no peito e falar assim: eu sou o errado. É sempre muito mais fácil colocar a culpa no outro. Eu saí da minha posição dentro da igreja por culpa do outro. Eu parei de servir a Cristo por culpa do outro. Eu fiz não sei o que por culpa do outro. Você precisa se arrepender, bater a mão no teu peito e falar assim: não, a culpa é minha, porque eu sou um miserável também. E coisa difícil é fazer isso, irmão. Por isso que é força, é tomado a força, é tomado contra a sua própria consciência, porque a nossa luta, como já foi ensinado, não é contra a carne e sangue, não é contra meu irmão, não é contra aqueles que estão ao meu redor, é contra as hostes, é contra o inimigo da nossa alma, é contra a nossa carne, é contra o nosso desejo. Então existe uma guerra no meio da graça. Olha, parece um paradoxo, mas é real. Existe uma guerra no meio da graça. A salvação é pela graça, mas ainda assim estamos em guerra. E como Paulo fala, em tudo nós somos atribulados. Em tudo nós recebemos bombardeio. Em tudo, às vezes nós queremos até desanimar. Mas a graça é aí que ela entra, não deixando a gente desanimar. Ela vai nos impulsionando no meio dessa guerra. Quando Paulo fala, revista-se dessa armadura, literalmente ele está nos remetendo à lembrança que estamos em guerra.
em meio à graça. Porque o reino é chegado, mas aqui existem dois reinos. Existe o reino de Deus e existe o reino das trevas. E um milita contra o outro. Enquanto Satanás ele fica rodeando como um leão, buscando a quem possa tragar, eu e você ficamos vigiando para que nós não para que nós não venhamos abrir brechas, para não sermos flechados pelos dardos inflamados do maligno. Enquanto Satanás está buscando e armando estratégia para nos derrubar, eu e você estamos vigilantes, revestidos da armadura e do entendimento da palavra do Senhor, para que eu e você não venhamos ser pegos de surpresa. Então Jesus vem nos alertando: revista e fique atento, porque o inimigo ele tenta colocar dúvidas em nosso coração. Vocês repararam que essa era a briga de João Batista? E Jesus falou para ele isso: cuidado, porque a dúvida pode te levar para longe. É impossível Deus se agradar daquele que é vacilante na fé. Aquele que tomou a mão parado, não olhe para trás, porque Deus não tem prazer naquele que recua. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas é a certeza das coisas que existem. Então a fé não vacilante. Tiago fala o quê? Não seja como a onda do mar, que é jogada da esquerda e para a direita. Da mesma fonte pode jorrar duas qualidades de água, ou jorrar água amarga, ou água doce, ou água salgada ou água doce. Qual é a água que nós temos que jorrar? Aquele que beber da água da vida se tornará rios que jorram águas vivas. Então, meus irmãos, nós temos opção, ou de ser ou de não ser, porque se ficarmos no meio do caminho, a recompensa é de não ser. Então, quando Jesus termina de falar isso, ele fala o seguinte, verso de número 14: e se quereis dar crédito, este é o Elias que havia de vir. Uma coisa interessante, por que João foi comparado ao Elias? Está lá em Malaquias 4 e 5, está essa passagem, essa profecia. Por que João foi comparado a Elias? Porque Elias profetizou contra quem? Contra Acabe e Jezabel, não foi? Não era os que estavam em eminência? E Elias era aquele camarada que botava o dedo na fuça também dos corruptos e falava: se arrependa, se converta, mude seus caminhos. Quem foi comparado com Elias também? O próprio Jesus. Foi comparado com Jeremias. E a mensagem desse povo era como? Era a mensagem batendo, a mensagem para arrependimento, era a mensagem para consciência. Se o meu Jesus, se aquele que eu sirvo, foi comparado com Elias, Jeremias, um dos profetas, por que eu tenho que ser comparado com o pastor do Pix? Por que eu tenho que ser comparado com um pastor que é modinho? Por que eu tenho que ser comparado com um pastor que faz mensagens só de graça para a igreja? Não, meus irmãos, as mensagens bíblicas são mensagens de arrependimento, são mensagens de pensamento. Os milagres são particulares, as mensagens de púlpito têm que ser de mensagem de consciência para a igreja, porque nós estamos nos últimos dias e a porta do céu é tomada à força, e sem arrependimento não há remissão do pecado. Então Jesus, os profetas falaram que consideravam João Batista como Elias, porque Elias falava da vinda do Messias. Elias profetizava sobre ele, e João Batista fazia a mesma coisa. Aí nós chegamos no versículo de número 16: mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros e dizem: tocamos flauta e não dançastes,
Cantamos lamentações e não chorastes. Portanto, veio João, não comendo nem bebendo, e dizem, tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem, eis aí um homem comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada pelos seus filhos. Sabe o que Jesus está falando aqui literalmente? Esse povo nunca está satisfeito com nada. Jesus está falando literalmente, ó, esse povo nunca está satisfeito com nada. Vieram outro dia, cantaram na praça, tocaram lamentação para arrependimento, ninguém fez nada. Em suma, Jesus está clamando desde os princípios para o arrependimento do povo, mas ninguém quer dar ouvido. Aí levanta-se outro, aí às vezes de nós darmos ouvido para aquela mensagem, já começamos a reclamar dele, já começamos a falar. Vem um pastor para a igreja, reclamamos dele. O pastor vai embora, reclamamos porque foi embora. O pastor que chegou, reclamamos dele. O pastor vai embora, começamos a reclamar que ele foi embora. Entra o líder do círculo de oração, reclamamos por causa do círculo de oração. Ela sai, reclamamos porque foi embora. Ela veio não sei o quê. A raça é isso aí. Jesus está semelhando a nós, um povo desse jeito. Um povo que nunca está feliz com nada. Sempre reclama. Sempre. Eu estava fazendo as contas. Eu tenho 38 anos. 38, né? 38 anos. 85, 38 anos. Eu tenho 38 anos. De Assembleia de Deus, eu tenho 30 anos. Não se assuste, tá? Por quê? Consciente, eu tenho 17 anos dentro da Assembleia de Deus. Aqui dentro. Porque eu fiquei 8 anos fora. Foi um período que eu saí fora. Mas desde a minha meninice eu fui criado dentro da igreja. Com uns 10 anos meu pai saiu. Fiquei um período para fora da igreja. O Arthur nasceu. O Arthur vai fazer 18 anos no que vem, tem 17 anos. Foi um período que eu voltei para a igreja. Então faz 17 anos que eu estou aqui dentro. Estou falando da minha casa. Então eu não caí de paraquedas aqui também. A irmã Marta é matriarca aqui. O pastor Alex é patriarca. O pastor Zé Adriano. Eles sabem disso daí. Só que toda a vida, desde quando eu tenho consciência dentro da minha mente, o povo nunca está satisfeito com o que tem. Nunca. O povo que reclama. Olha, Monte Alto é terrível para isso. Reclama de tudo. Reclama se entra, reclama se sai, reclama se fica, se não, reclama se faz, se não faz. Só reclama, só reclama. E quer prosperidade? Quer bênção de Deus? Outro dia nós estávamos falando e conversando acerca da nossa construção, acerca da obra que está sendo feita, que está meio que precária por causa de algumas divergências aí, e eu comecei a indagar a Deus, comecei a perguntar a Deus, falei assim, Senhor, será que realmente essa obra aqui é uma furada? Porque a gente escuta de tudo, irmão, vocês não têm noção do quanto eu já me desgastei naquela construção, o quanto eu perdi de sábado e domingo de estar com meus filhos para estar trabalhando naquele lugar. O Zeca está aqui acompanhando desde quando eu cheguei. Quantas vezes eu deixei de estar com a minha família para poder servir a igreja? Aí eu comecei a pensar, Senhor, será que isso daqui é uma furada mesmo? Será que foi um erro? Será que todo mundo que passou daqui endemoniado é falso profeta? Porque eu escutei tanta profecia que isso daqui é para frente. Eu escutei tantas pessoas levantando, não, eu já vejo tipo, eu vejo até hoje que vem gente de fora que chega aí, não, eu já vejo isso aqui pronto. Eu falo, será que é falso profeta também? Eu tenho o direito de pensar, tenho o direito de indagar, porque todo mundo fala e de repente não fala. Mas você sabe o que Deus falou no meu coração? Eu sei quando é Deus que fala no meu coração. Ele falou assim para mim, meu filho, enquanto o meu povo ficar murmurando em cima daquilo que eu já abençoei, vocês não vão sair do lugar. Deus já abençoou. Quem não quer que vai para frente somos nós, porque ficamos querendo achar culpados. Nós não queremos pegar a mão na arada e fazer acontecer. Nós sempre queremos jogar nas costas de alguém e nunca assumir a responsabilidade. É fácil deixar sempre nas costas de pouco.
Jesus está falando o seguinte aqui, meus irmãos, está vindo João Batista falando: arrependa. Aí estão já xingando João, porque João já falava muito dura. Aí vem Jesus comendo com os publicanos, com os pecadores, já está falando que tem demônio. Não, é para acabar mesmo. Jesus descreveu o Monte Atos, escreveu não? Eu acho que mais ou menos, né? Não só no Monte Atos, porque isso aqui não é só aqui, tá, irmãos? É em todo lugar. Eu estou falando da minha casa. Porque é uma coisa, meus irmãos, que nós precisamos mudar o conceito. Jesus nos ensinou: ah, mas ninguém quer fazer, mas eu vou fazer. Eu vou lá, vamos fazer, vamos junto. Quantas vezes, irmãos, nós nos trabalhamos sozinhos? Quantas vezes não fazemos a obra sozinhos? E Deus tem nos suprido de tudo. Oremos a Deus, para que de alguma maneira Ele possa quebrar essas escamas nas vistas do povo de Monte Alto, da Assembleia de Deus, e nós venhamos nos unir. Eu disse para a reunião dos jovens no domingo: a igreja não precisa ter uniformidade. Nós não precisamos ter uniformidade. O que é isso? Ser igualzinhos. Canaã nunca vai ser igual ao Paulista 2, porque a igreja de lá é diferente, os nossos irmãos são diferentes, o pastor é diferente. Paulista 2 nunca vai ser igual ao Califórnia. O Califórnia tem o seu estilo, o pastor Jamil tem o estilo dele, não vai ser igual ao pastor Romeira. Uniformidade não vai existir no meio da igreja, porque são muitos membros. Todos nós temos membresia, temos uma parte do corpo, cada um com a sua função. Só o que nós precisamos, sabe o que é ter? Unidade. Unidade em Cristo nós devemos de ter. Quando se envolve a igreja, o intuito é de glorificar ao Senhor. E isso daí é bom e agradável ao Senhor. Mas que nós continuaremos trabalhando da nossa mesma esquema, fazendo a nossa parte, fazendo a outra parte, fazendo a outra parte. Mas quando se envolve a igreja, todos entram no mesmo propósito. Então nós não precisamos de uniformidade, nós precisamos de unidade, ter o mesmo pensamento, a mesma mente de Cristo, levar o povo a adorar ao Senhor. Quando nos reunimos em festa, quando nos reunimos no luto, quando nos reunimos em qualquer afazer dentro do campo, dentro da igreja, que seja para a glória e louvor do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque nós temos a oportunidade de mudar isso. Porque quando nós chegamos no versículo de número 20, eu não li tudo até o 29 para não ficar cansativo. Nós vamos aprender o problema de ser ingratos. Nós vamos aprender com Jesus o problema de não reconhecer as bênçãos de Deus derramadas no lugar. Olha lá o que está escrito no verso de número 20. Então começou a lançar em rosto. Opa, o que Jesus fez aqui? Jogou na cara. No nosso linguajar, não pode jogar na cara. Não, Jesus está jogando na cara. Então começou ele a lançar em rosto as cidades aonde operou a maior parte dos seus prodígios, e não se haverem arrependidos, dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fosse feito os prodígios que em vós se fizeram, há muitos que teriam arrependido, com sacos e com cinzas. Jesus está colocando acima de duas cidades judaicas, está colocando acima delas duas cidades pagãs. Jesus está falando o seguinte: se os filhos não querem se arrepender, os de fora vão se arrepender, e haverá muito menos rigor para os ímpios do que para vocês que se sentem santos. Nós já vimos milagres, sabemos quem é Jesus, sabemos dos seus feitos, e nós não queremos nos alegrar com os feitos de Jesus Cristo. A reclamação e a falta de reconhecimento da obra de Cristo traz consequências. Ele continua falando: por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que fostes erguida até o céu,
será abatida até o inferno. Porque se em Sodoma tivesse sido feitos os prodígios que em ti operaram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma do que o dia de juízo, do que para ti. E nós sabemos o estado de Sodoma que estava naquela época. Tinha de tudo: sodomia, assassinato, adultério, eufemismo, o que você pensar tinha dentro de Sodoma e Gomorra. E só nota, não foi só Sodoma e Gomorra, tá, que foram dizimadas, tiveram mais 4 cidades. Na verdade foram 4 cidades no total, tá bom? Sodoma, Gomorra, Admá e fugiu o nome da outra cidade. São 4 cidades que foram destruídas lá em Deuteronômio, marquei aqui, 29 e 23, tá? Então está lá marcado. Mas em suma, Jesus está alertando a igreja, está alertando o povo dele. Se em Sodoma tivesse feito os milagres que são feitos nos nossos dias atuais, Sodoma estaria de pé até os dias de hoje. Sabe por quê? Que haverá muito mais rigor? Não é só por causa do milagre, não é só por causa do prodígio, mas muito mais por causa do conhecimento, tá? Muito mais do conhecimento, porque quanto muito é dado, muito mais será cobrado. Deus não leva Zebuim. Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas a partir do momento que eu tenho consciência, a computagem para o juízo começa a ser diferente. Se eu sei que eu não devo de cair na pornografia e eu caio, você está querendo o quê? Se eu sei que eu não devo de mentir e minto, você vai esperar o quê? O agrado que eu plantar é o agrado que eu vou colher. O amor que eu plantar é o amor que eu vou colher. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então, Jesus está falando aqui para eles, que não é só a questão de milagres, mas é a questão do conhecimento. Para eles haverá muito menos rigor, porque eles não têm uma vírgula do conhecimento que vocês têm. Na época de Sodoma e Gomorra, não tinha nem lei. Na época lá de Sodoma e Gomorra, não tinha nada escrito. Mas na época de Jesus, tinha a Torá. E eles conheciam os milagres. E na nossa época, que além de ter a Torá, tem agora o Novo Testamento, e nós temos os testemunhos, e nós temos a igreja, e nós temos a internet, e nós temos a informação, e nós temos pastor que fala, e nós temos congregação. Qual será a nossa desculpa? Porque existe pecado por negligência. Tem muitos que sabem e pecam, tem outros que pecam e não sabem. Só que o pecado é pecado, e existe pecado de omissão, pecado pela ignorância, existe pecado de todo jeito, e Deus computará todas essas coisas. Por isso que você devemos de confiar na graça, de confiar em Cristo, e nunca se esquecer desse paradoxo, que no meio da graça existe uma guerra, e essa guerra, ela tem que ser batalhada por uma boa mente, uma sã consciência. E como que eu tenho uma sã consciência? Sabendo das Escrituras, porque eu conhecendo as Escrituras, eu conheço o escritor, eu conhecendo o escritor, eu quero estar juntamente com ele, aí então eu oro, aí então eu jejuo, e estou ligado a ele. Então eu estando ligado a ele, todas as demais coisas me são acrescentadas. Está vendo que sequência legal? É uma sequência dura, mas verdadeira. É uma sequência onde vai nos permitir que possamos passar por cima de todas as dificuldades que estamos enfrentando. E sabe como eu tenho convicção disso? Que se encontra aqui no término, a partir do verso de número 25. Olha lá o que está escrito. Naquele tempo, respondendo, Jesus disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas dos sábios e entendidos, e revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me
for entregue por meu Pai. E ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Meu Deus do céu. Irmãos, olha que coisa gloriosa. Lembra quando Jesus falou para Pedro? Você só reconheceu que eu sou o Filho do Deus vivo, não porque você sabe, não é ao vivo não, do Deus vivo, tá? Você só sabe que eu sou Filho do Deus vivo, não por causa da sua consciência em si, mas é porque o Pai te revelou. Sabe por que eu e você estamos aqui? Porque nós fomos escolhidos antes, desde o ventre da nossa mãe. Não foste vós que me escolheste, mas fui eu que vos escolhi e vos nomeei para que vades e deis frutos, a fim de que esse fruto permaneça. Jesus nos escolheu, Jesus se revelou a nós, e por isso que eu e você somos alegres, porque você vai em faculdades teológicas. Eu já passei por esse mundo. Pessoas que conhecem a Bíblia de capa a capa, que ensinam, que dão interpretação histórica, geográfica, escriturária, pegam os papiros os autógrafos mais antigos que tem, decifram os enigmas do papiro, mas ainda assim não tem a revelação divina dentro do coração. Existem dois problemas gravíssimos no nosso meio. Pedro, escrevendo, disse: antes crescer em graça e em conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não podemos ter um crescimento deturpado, crescer só de um lado sem levar ao outro, porque se eu crescer só em graça, eu me torno um crente menino, sem entendimento algum. Em contraponto, se eu crescer só no conhecimento, eu me torno um arrogante, conhecendo tudo, mas não tendo misericórdia de nada, sabendo da letra, mas não tendo compaixão. Lembra dos fariseus? Fariseus sabiam de tudo sobre a lei, mas não tinha a graça divina. Exemplo, Saulo de Tarso, conhecendo toda a lei, sabendo tudo sobre a filosofia, mas ainda puxando o crente pelos cabelos, prendendo os cristãos, matando. Mas quando ele teve um encontro com a revelação de Cristo sobre a sua vida, ele foi entender o que era graça, aquilo que estava deturpado se igualou, e assim ele começou a avançar com graça e conhecimento. E hoje nós lemos as suas cartas. Querido irmão, querida irmã, nunca tenta fugir desse propósito. Cresça em graça e cresça em conhecimento, porque só será revelado das Escrituras se Deus quiser te revelar. Você já leu passagens que você nunca entendeu nada? Eu já li passagens que eu nunca entendi nada. Eu falei, meu Deus, o que está escrito aqui, Jesus? Tem uns que estão indo para o chat GPT agora, né? Trocando o Espírito Santo pelo chat GPT. Sabe essa inteligência artificial? Tem muitos que estão buscando interpretação dentro dessa inteligência artificial. Cuidado. Ainda e para sempre será a melhor opção buscar o escritor desse livro para ter a interpretação dele. Tem interpretação que você precisa do contexto, tem interpretação que você precisa do pós-texto, mas tem interpretação que você precisa só do divino, porque é ele que te faz revelar para aquele momento que você está necessitando. Eu sou um pastor bíblico, eu sou um pastor escriturado, eu sou um pastor expositivo, mas eu tenho convicção da revelação divina acima das Escrituras. Jesus Cristo é quem revela aos seus pequeninos aquilo que há de ser revelado. Não é tudo que eu falo daqui que está escrito no meu papel. A grande maioria vem diretamente impulsionado pelo Espírito Santo, aplicado segundo as Escrituras, com base nas Escrituras, porque a palavra ela tem que ter base nas Escrituras, porque senão ela se torna uma experiência própria. E experiência própria não salva ninguém, mas o testemunho e a experiência das Escrituras, impulsionada verbalmente
somente pela palavra do locutor, ela alcança o mais duro coração, e não existe coração duro que a voz do Evangelho não perfura. Por isso que eu e você estamos aqui, porque o Evangelho perfurou o nosso coração, perfurou a nossa consciência, fez eu e você nos arrependermos dos nossos pecados, fez eu e você confessarmos Cristo como nosso único e suficiente Salvador, fez nós entendermos que sem a graça nós não alcançaremos salvação, fez eu e você entendermos que no meio da graça nós estamos em guerra, e fez eu e você entendermos que nós precisamos batalhar até a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque a volta de Cristo Jesus é iminente. Quer você acreditar ou não, Cristo voltará para buscar uma igreja santa, uma igreja lavada, uma igreja redimida, uma igreja que trabalha incansavelmente para anunciar as virtudes do século vindouro, sem temer a própria vida, porque ele sabe que a vida dele está escondida em Cristo Jesus. Louvado seja o nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. E para nós encerrarmos, que nós vamos concluir a partir do verso 28, 29 e 30. Olha lá o verso 28. Depois que Jesus deu toda aquelas pancadas santas de nós, né? Jesus pegou o chicote santo, chicote santo, agora ele vem soprar. Olha só o versículo 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Por quê? O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmãs, meus irmãos, meus companheiros, que palavra de consolo para a nossa alma, que palavra de ânimo para o nosso entendimento. Jesus, ele sabe por que Jesus, ele fala com tanta firmeza aonde nós estávamos lendo, e trazendo com tanta clareza ao nosso estado? Porque Jesus nos conhece, Jesus sabe as nossas limitações, sabe os nossos desejos, sabe as nossas fraquezas, Jesus sabe até onde nós podemos chegar, e por isso que Ele fala que Ele não dá prova maior do que aquilo que podemos suportar. Se você está aqui ainda na prova, é porque você consegue aguentar. Do caso ao contrário, Ele já teria te dado escape. Jesus nos prova para que quando nós sermos aprovados, nós venhamos a abençoar a próxima pessoa. Tudo na nossa vida é para aprendizado. Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo de número 1, a partir do verso de número 4, ele fala o seguinte: bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Pai das consolações, que nos consola em nossas aflições, para que nós possamos consolar alguém que esteja passando pelas mesmas aflições em que nós fomos consolados. Olha que interessante, no momento que estamos só, ninguém está olhando para nós, estamos abandonados, quem está nos consolando é Cristo, é Ele que está nos consolando. Você já viu aquela parábola da praia, que o camarada estava andando na praia e de repente ele via 4 pegadas, aí na hora da dificuldade dele, ele só via 2 pegadas, e ele começou a questionar Deus, que ele estava sozinho. Aí de repente Deus revela para ele que ele não estava sozinho, era que Deus estava levando ele no colo, e as pegadas que ele via era a pegada do Salvador. Já viu essa parábola? É uma verdade. Apesar de ser uma parábola fantasiosa, mas é uma parábola que nós podemos tirar uma lição dela, que de fato, no meio das nossas dificuldades e indagações, no momento que nós mais nos encontramos perdidos, ainda assim nós não estamos sós. Quando nós achamos que nós estamos no fundo do poço, naquele momento do fundo do poço, nós podemos tirar uma lição preciosa dali, porque existe um lado bom de chegar no fundo do poço.
que dali em diante é só para cima, é só para o alto. E é nesse momento que entra o Espírito Santo, porque ele deixa você agir com suas próprias forças. Vai falar para mim que você já nunca ouviu alguém falando assim, ó, entrega a sua ansiedade para Cristo. Quantos aqui já ouviram falar isso? Quantos já ouviram falar assim, entrega seus problemas para Cristo? E a pergunta que eu faço é, você já entregou? Verdadeiramente? E descansou nele? Quando você entrega e descansa, nós ouvimos testemunho ontem, de quem entregou e descansou e recebeu a resposta. E glorificamos a Deus por isso. Mas às vezes eu fico com dúvida e não entrego. Eu entrego em partes. Você já viu aquele camarada que pisa no barco e pisa na onde está firme? Aí ele fica assim, ó. Ele fica balançando, ele fica, não vai. Irmãos, 99% dos crentes é assim. Eles entregam o problema na mão de Cristo, mas ficam com o pé firmado lá no problema, Senhor. Aí ele fica balançando. Não vai funcionar. Ou você entrega inteiramente e descansa, ou você tenta tomar controle do negócio. Só que tem um problema de tomar o controle do negócio. Sabe o que é? Você pode chegar no fundo do poço. Aí quando Deus permite você chegar lá no fundo do poço, aí você fala assim, é verdade, eu não tenho condição, é Deus que tem que ser na minha vida. Aí quando você faz isso verdadeiramente, aí você começa a subir no fundo do poço. Aí você começa a ver a graça fluindo. Irmãos, a graça trabalha em nosso favor. É o que Jesus está falando aqui. Jesus está falando aqui. A graça trabalha em nosso favor. Você não precisa ter força, basta você descansar na força do Cristo. Olha lá no verso número 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Não é promessa minha, é promessa de Cristo. Você crê em Cristo de verdade? Você crê nele de verdade? Então entrega seus problemas na mão dele. Fala, Senhor, realmente eu não consigo fazer. Eu estou tentando fazer do meu jeito até agora e eu não sei o que eu vou fazer. O que eu vou fazer? Descansa. E como que eu faço isso? Pede orientação para ele. Ele vai te orientar. Ele é teu pai. Ele é teu salvador. Você não precisa de um sacerdote, lembra? Lembra que eu acabei de falar aqui? Você não precisa de um sacerdote para chegar até Deus. Ele está aí. Fala com ele. Ele vai te aliviar. Ele vai, é a promessa dele. Aí ele fala: tomai sobre vós o meu jugo. Está pesado? Está pesado aí? Não é jugo de Cristo. Se está pesado, não é de Cristo. Porque o jugo dele é leve. O jugo dele é suave. Ele não vai colocar peso nas costas de quem não consegue carregar. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Só que o segredo está em aprender dele. Aprender de mim. Aprender sobre ele. Então, meus irmãos, ficou uma lição muito clara aqui para mim. A maioria dos problemas que eu tenho sem solução é porque eu não aprendi de Cristo. Porque se eu aprender de Cristo, se eu aprender sobre ele, as coisas começam a melhorar. E eu já tenho visto ontem mesmo também. Ouvimos um testemunho de uma mulher, de uma irmã que está vindo há pouco tempo. E quando ela começou a aprender sobre a palavra, ela já começou a notar muitas diferenças da sua vida. Coisas que ela não imaginava que poderia acontecer. Aqui fica o conselho de Cristo: tomai sobre vós o jugo dele e aprendei dele, e ele vos aliviará, porque o fardo dele é leve e o jugo dele é suave. Só não aprende quem não quer. Eu sei que se eu pregar essa mensagem daqui 3 semanas, muitos não vão nem lembrar dela, mas lembra da palavra de Cristo, porque passarás o céu e passará a terra, mas as suas palavras não passarão. Descanse no Senhor, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém, minhas irmãs? Louvado seja o nome do Senhor. Encerramos então aqui o capítulo de número 11.
na semana que vem, entraremos no capítulo de número 12, onde nós vamos falar sobre alguns milagres e falar sobre o sábado. Tem dúvidas sobre o sábado? Vem semana que vem que nós vamos tentar falar sobre alguma coisa desse assunto, que é um assunto muito importante e muito dúbio aí, né, também. Nós vamos aprender aqui com Cristo como isso funciona. Amanhã não haverá ensaio, né, com os nossos jovens, já estão de recesso aí. Vão descansar esse final de ano. E o ano que vem iniciará novamente o trabalho com os nossos jovens. Sexta-feira, Escola Bíblica Noturna, teremos aqui uma professora, top do topo. Uma Marta estará nos ensinando aqui para a glória do Senhor Jesus. No sábado, folga também? Sábado, é verdade, sábado, ensaio com as nossas crianças. Mamãe, traga as crianças no sábado aqui, que terá presente e surpresa para as crianças também, tá bom? Então, traga aí, vamos ajudar as nossas crianças. No domingo, recesso também de pré-adolescente, está todo mundo de recesso, coisa boa. Só que haverá culto na noite, tá bom? Culto no domingo. Não convertei aqui com o pastor Zé Bianco. Então, quem quiser estar liberado, está liberado. Mas eu estarei aqui, eu não consigo ficar sem culto de Natal, véspera de Natal, então vamos estar aí. Fechou. Culto de agradecimento domingo. Quem quiser vir, teremos culto. Tá? Tem muitas pessoas que já estão programadas com família em casa. Eu entendo tudo isso daí. Eu também, vai estar um monte de gente na minha casa, mas quem quiser ficar lá, que fique, eu venho. Nós vamos estar aqui para adorar e exaltar o nome do Senhor. Hã? O quê? Você não. Nem você. Nem a Pieta, vai vir tudo para ficar. Nós vamos estar aqui adorando. Pelo menos sozinho eu não vou ficar. Não é, mas vai ficar aí. Glória a Deus. Quem vai vir domingo? Não responda para não mentir. Mas se puderem vir. E agora que ficou, agora que ele vai virar o retorno aqui, eu estou sofrendo aqui falando. Mas domingo então haverá culto, na sede também haverá culto em todas as nossas congregações, e de maneira nenhuma deixarei a nossa congregação também. Não vai ter? Tá. Então beleza. Mas vamos ter. Vamos ter. Por isso que minha avó perguntou. Então vai ter visitantes aqui no domingo, tá bom? Minha avó, a ela perguntou se ia ter culto aqui, então provavelmente ela estará aqui também para cultuar juntamente conosco. Então, domingo haverá culto. E quem nós não nos vermos, né? Se nós nos vermos, Feliz Natal, que Cristo possa renascer em cada coração e o Deus Todo-Poderoso venha ser exaltado por esse menino que nos nasceu e que nos trouxe a salvação. Bendito e exaltado é o seu nome. Vamos colocar em pé, meus irmãos? Vamos